Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Marina e essa é a nossa segunda aula sobre os cuidados com ostomia. Bom, então, para quem já não me conhece, tenho formação na parte de enfermagem e também na parte da fisioterapia. Então, bora lá falar um pouquinho sobre a teoria, né, dos estomas, né? Então, o que que são os estomas? Os estomas são intervenções cirúrgicas do abdômen ou no estômago, conhecido como estoma. Então, estoma é quando tem uma incisão cirúrgica na região do abdômen ou estômago, que é retirado parte de determinados órgãos para fora, tá? Então, estoma. Então, quando é externalizado determinada parte daquele órgão. Então, principalmente intestino, tá? Essas intervenções, ou seja, a cirurgia de estoma, de incisão, ou seja, corte e exposição daquele órgão, gera uma abertura na região, constituindo então um novo trajeto de saída das fezes e também da urina. E a denominação do estoma em relação ao tipo de estoma, ou seja, o tipo de incisão cirúrgica que foi realizado, vai depender do segmento ou do órgão que foi externalizado, né? Então, dependendo do órgão, também altera o nome da cirurgia, né? Então, por exemplo, ileostomia é quando se utiliza uma parte do intestino delgado. Lembra que eu comentei com vocês na aula anterior que tem a região do ilho, né? A região do ilho faz parte do intestino delgado, então quando tem uma incisão, ou seja, uma abertura, uma exposição dessa região para a parte externa, seria então a estomia do ilho. Mas para não colocar estomia do ilho, então ileostomia, tá? Então, ileostomia é quando ocorre a abertura, né, a incisão do ilho, que gera o estoma para fora, né? Então, o estômago ele fica localizado para fora, mas ele pertence, então, à região do ilho, que é parte do intestino delgado, tá? Mesma coisa, colostomia. Então, o que que é colostomia? Colostomia é quando é feita essa incisão, esse processo cirúrgico de abertura e exposição do colo do intestino grosso, tá? Então, colostomia. Quando a parte do colo do intestino delgado se expõe através da cirurgia de estomia, tá? De colostomia. Então, e no caso dos ureteres, então os ureteres fazem parte do sistema urinário, tá? Aí temos também a ureterostomia. Nossa, dá até um trava-língua. Ureterostomia. Então, ureterostomia é quando é feita essa incisão, ou seja, a tomia, o corte, da região da, do, u- da uretérica, tá? Então, quando tem o corte de um dos uréteres ou dois uréteres, então a gente chama de ureterostomia. Ó, gente, quem conseguir falar tem que dar algum prêmio no final, porque, gente, eu me embanando para falar essa palavrinha, certo? Mas é a cirurgia, então, de exposição, retirada, de incisão e exposição da região dos ureteres. Então, assim, pessoal, não vou falar muito sobre a ileostomia nessa aula, né? Nessa aula eu vou focar mais para vocês na colostomia, tá bom? Mas aí nas próximas aulas eu gravo uma só especificamente sobre a ilha e a outra sobre o uréter. Então, nessa o nosso foco é colostomia. Então, bora lá para colostomia. Então, novamente, colostomia. Colos é região do cólon, do intestino. Então, quando a gente fala de região do colo intestinal, vocês já sabem que é intestino grosso, não é intestino delgado, tá? Então, a colostomia é no intestino grosso. Então, é quando é feita essa incisão, essa abertura e exposição do intestino grosso, ok? Então, isso é colostomia. Vamos ver. A colostomia é a exteriorização do abdômen de uma parte do intestino grosso, ou cólon, para a eliminação das fezes ou gases. Lembrando, então, que a colostomia é realizada quando a pessoa apresenta qualquer problema que o impeça de evacuar pelo ânus. Então, quando o paciente apresenta, mas assim, também não é qualquer problema, tá, pessoal? Geralmente, casos de câncer, que a gente acaba acompanhando e vê que é mais comum que o médico acaba executando, então,
a colostomia, tá? Ou algum trauma, algum acidente, alguma coisa. Essas são as situações mais comuns, tá? Então, não é simplesmente porque a pessoa não está conseguindo naquele momento evacuar, é porque realmente se agravou, né? E a pessoa não está conseguindo mais, tá? Geralmente algum tumor, algum câncer, uma outra alteração. Então, aqui, ó, essa é a bolsa de colostomia. Então, novamente, ó, aqui está o intestino grosso, por isso que é chamado de colostomia, porque é no intestino grosso, ou seja, na região do cólon. Lembra? Na primeira aula eu comentei com vocês? Então, aqui, ó, cólon ascendente, colo transverso, cólon descendente. Geralmente é feito no colo descendente, mas também não tem como dizer para vocês onde é, tem mais indicações, né? Tudo vai depender da avaliação médica, né? O que o médico verifica em cada organismo, age, ele tem uma indicação diferente, tá? Então, mas a mais comum acaba sendo aqui a colostomia nessa região, certo? Então, indicações. Quais são as indicações para colostomia? São, dentre as principais, patologias crônicas, como doenças de Chagas, doença de Crohn, que é uma doença neurológica. Tem as questões de malformação, também malformação genética, câncer, né, que acaba sendo mais comum. E, além disso, a colostomia pode ser feita quando se faz uma cirurgia no intestino e deve-se, por isso, evitar, então, a passagem de fezes pelo local da sua cicatrização. Lembrando que, de acordo com a parte do intestino grosso que foi exteriorizada, né, a colostomia pode ser classificada em, novamente, né, vamos falar um pouquinho sobre os tipos de colostomia. Então, tem a colostomia ascendente, que é na região ascendente do cólon, colostomia transversa, que fica na região transversa, como eu já comentei com vocês, e colostomia descendente, que é na região descendente do colo, tá? Então, novamente, ó, colostomia na região ascendente, colostomia na região transversa, colostomia na região descendente, tá? Dificilmente é realizada no cólon sigmoide, tá? Geralmente é ascendente, transverso ou descendente. Lembrando que na colostomia as fezes apresentam-se de maneira semilíquida e posteriormente pastosa, mais sólida, né, na verdade. E na colostomia descendente as fezes poderão já ser eliminadas na forma sólida, aqui ó, na parte descendente. Então aqui ela ainda vai estar um pouquinho mais líquida, mas não totalmente líquida, mais pastosa. E aqui ela já vai ter formado, então, o bolo fecal nessa região do colo descendente, tá? Então, se for uma cirurgia aqui no colo descendente, então, com certeza a bolsinha, a bolsa de colostomia vai ser uma bolsa bem mais pesadinha do que nas outras regiões, tá? Porque daí já tem a formação do bolo fecal, tá? Então, na colostomia descendente, as fezes poderão ser eliminadas da forma sólida, semelhantes àquelas eliminadas normalmente pelo ânus, tá? Então, assim, existem alguns tipos de colostomia, dentre eles a colostomia que é, então, definitiva. Lembrando que a colostomia definitiva, geralmente, ela é indicada em casos mais paliativos, em casos em que não há uma probabilidade de recuperação, né? Então, nesse caso que é feita, então, a colostomia definitiva. Mas quando o paciente pode ter um processo de melhora, pode ser submetido novamente a uma cirurgia, né, para tentar reconstruir isso, então daí ele não é colocado, aí não é colocada a colostomia definitiva, tá? Mas quando é colocada a colostomia definitiva, tem o estômago, né, no caso a abertura, feita na parede abdominal do processo da colostomia, que pode ser temporário ou permanente. O temporário é aquele que é realizado para tratar um problema transitório no intestino, como após uma cirurgia para retirada de um tumor intestinal, e já o permanente é aquele que é realizado quando não é mais possível recuperar a função normal do intestino, tá? Então, tem a colostomia que é definitiva e tem a temporária também, tá? Em relação à bolsa de colostomia, a bolsa de colostomia é uma bolsa coletora que visa captar as fezes produzidas pelo indivíduo que passou pela cirurgia de colostomia. Então, depois que o indivíduo passou pela cirurgia de colostomia, então é colocada a bolsa de colostomia para a retirada das fezes. Vocês vão observar que vão ter dois tipos de bolsa de colostomia. Tem a bolsa que é transparente e a bolsa que já tem uma coloração mais nude, tom de pele, né, e tal, mais neutro.
A bolsa de colostomia que é transparente, por que que ela é transparente? Por que que é indicado em alguns casos que o paciente utiliza a bolsa transparente? Porque nesses casos a gente precisa estar avaliando toda a coloração das fezes, a formação, no caso, como que ela, a consistência dessas fezes, então a gente precisa visualizar. Então, quando tem essa necessidade de visualização das fezes, geralmente só na parte hospitalar, quando o paciente se encontra no hospital, que ele vai estar com a bolsa de colostomia transparente, tá? Mas quando o paciente para utilizar no seu dia a dia, então, né, até para ele não se sentir é, exposto e tal, então existem as bolsas com uma cor mais nude, né? Uma cor mais discreta para não aparecer as fezes do paciente, tá? Então, aqui, ó, a bolsa de colostomia, como eu comentei com você, essa aqui, com vocês, né? Essa aqui é a transparente, que é utilizada nos hospitais. Então, nos hospitais, essa bolsa transparente que é utilizada, porque, enfim, é importante, né? Toda a equipe médica, a enfermagem, tá avaliando a coloração das fezes, o aspecto das fezes, a quantidade. Então, no hospital é utilizada a bolsa transparente, tá? Mas quando o paciente vai para casa, então, essa mesma bolsinha aqui é na cor nude, né? Cor da pele, para ficar uma coisa bem discreta para o paciente, tá? Então, essa aqui é a bolsa de colostomia. As bolsas intestinais podem ser abertas, né? Quando elas podem ser esvaziadas, fechadas, que tem as bolsas que são descartáveis também após o uso. Tem as bolsas que são de uma peça, ou seja, a bolsa que tem a própria bolsa e a barreira, né, na mesma peça. Então, geralmente são bolsas fixas que o paciente não, não vai retirar, né? Então, nesse caso, quando é uma bolsa de uma peça, então a gente precisa trazer, eu vou explicar para vocês na próxima aula, é, quando é um paciente acamado, a gente leva a cubarrim, né? Coloca as luvas descartáveis, faz todo o processo de EPIs, né? E, e realiza, então, o descarte dessas fezes, né? Na cubarrim, porque a bolsa, se o paciente for acamado, né? Se o paciente, ele consegue andar sozinho e tudo, ele pode ele mesmo ir no vaso sanitário, quando ele utiliza essa bolsa de uma peça, né? Enfim, porque não é realizado o descarte, né? E nem a troca, não, em troca não existe, mas enfim, o descarte não é realizado. Quando não tem a bolsa de descarte, então ele precisa se aproximar, então, do vaso sanitário, ou se for um paciente acamado, a gente leva a cubarrim e faz essa higienização, tá? Então, por isso, uma peça só. E tem a bolsa de duas peças, que é quando tem a bolsa, é a barreira que protege a pele. Então, essa bolsa de duas peças é a descartável. Então, ela acaba sendo descartada também depois do uso, certo? Então, esses são os tipos de colostomia, os principais. É, lembrando que o médico indicará a bolsa correta ao paciente e fornecerá informações a respeito dos cuidados que se devem ter com a bolsa, tá? É importante conferir o tamanho do orifício da bolsa, uma vez que ele deve ser do mesmo tamanho ou no máximo 3 milímetros maior do que a abertura feita na parede abdominal, ou seja, no estômago, que é o processo de colostomia. Então, na próxima aula eu vou comentar com vocês, existe até o medidor de estoma, né? Lembrando que o medidor de estoma, ele é fornecido, então, ou pelo médico, ou pela enfermeira estomaterapeuta, tá? Então, assim, por exemplo, na enfermagem, a gente precisa do auxílio, né, da enfermeira e das orientações da enfermeira estomaterapeuta. Então, assim, não é simplesmente uma pessoa que tem formação em enfermagem, né? Por exemplo, eu tenho formação em enfermagem, mas eu não sou estomaterapeuta, então não seria eu a pessoa indicada já para estar auxiliando os pacientes num procedimento mais invasivo, tá? Então, essas coisas vocês precisam estar sempre procurando as orientações de uma enfermeira com especialização em estomaterapia, muito importante mesmo. Outra profissional que é muito importante vocês buscarem as orientações é a nutricionista, tá? Porque é ela que vai prescrever para os pacientes todos os alimentos que eles podem e não podem comer. Porque por mais que o problema não seja em deglutir alimentação, tem alteração, e nem no processo de digestão no sentido do estômago, né? Por exemplo, na colostomia,
também interfere no processo digestivo do intestino grosso. E por mais que a comida tenha que passar por todos os órgãos até chegar no intestino grosso, eu lembro que eu falei na primeira aula de anatomia, no intestino grosso que é realizado essa parte de absorção das proteínas e nutrientes. Então, é extremamente importante o paciente com colostomia, além da enfermeira estomaterapeuta, tá? Tem que ter acompanhamento da nutricionista também. Então, muito, muito, muito importante vocês, como cuidadores, técnicos de enfermagem, sempre procurarem a enfermeira estomaterapeuta, tá? Tem que ser uma enfermeira com especialização em estomaterapia. Não é uma enfermeira só por ter, né, que tem a formação na enfermagem, mas não, tem que ser estomaterapeuta e uma nutricionista também, certo? Então, após a colostomia, é necessário ter atenção à alimentação. Lembrando que alguns alimentos podem causar gases, amolecimento das fezes ou até mesmo prisão de ventre. Desse modo, é fundamental comer pequenas porções e observar como o organismo vai reagir a cada tipo de comida. Por isso que tem que ter acompanhamento da Nutri, né? Então, a Nutri vai estar lá, ela vai estar avaliando tudo isso também. E vai estar prescrevendo o tipo de comida que deve ser ingerido ou, se necessário, né, um complexo vitamínico, né? Então, muito importante a atuação do nutricionista. Entre os alimentos que merecem destaque estão os ovos e o feijão, que causam gases, verduras e bagaço da laranja, que amolecem as fezes, e batata e banana prata, que provocam, então, prisão de ventre. Só que assim, aqui eu coloquei para vocês alguns exemplos, tá? Lembrando que cada paciente é um caso clínico e precisa de uma avaliação clínica de uma nutricionista, certo? Então, não se baseiem por isso que eu coloquei aqui. Eu coloquei só alguns exemplos, mas para vocês darem uma comida da forma correta para o paciente de vocês, tem que passar pela Nutri. Prof, mas aqui não tem nem enfermeira, é, estomaterapeuta e nem Nutri. É importante vocês informarem a família e pedirem para a família algum contato de algum desses profissionais, tá? É importantíssimo. Se a família tem plano de saúde, muitas vezes é muito mais fácil vocês comunicarem isso para eles, eles conseguirem um profissional capacitado, né, para estar atuando junto com vocês. Então, assim, é muito importante, tá, pessoal? Que mesmo que vocês tenham os conhecimentos básicos de colostomia, que é o que eu quero proporcionar para vocês, que vocês sempre procurem, sim, uma enfermeira estomaterapeuta e um nutricionista para passar todas as orientações para vocês, certo? Em relação às atividades físicas, então, as atividades físicas após a colostomia podem ser realizadas, né, normalmente, exceto exercícios de levantamento de peso, né? Então, peso excessivo já não é recomendado, né? E também esportes nos quais pode haver choque entre pessoas, como futebol. Exceto essas situações, as outras atividades físicas, caminhada é super bem indicado, enfim, exercícios mais funcionais, né? Que não sejam tanto com a parte de treino e especificamente força, mas mais a parte de condicionamento e funcionalidade, certo? E em relação à vida sexual, após a colostomia, não tem interferências, assim, a pessoa ela pode, sim, ter uma vida sexual normalmente, inclusive a gente vê casos de mulheres que conseguiram engravidar também, mesmo com colostomia, mas claro, com todo cuidado, digo, porque é uma gravidez que precisa ser acompanhada desde o início até o final, né, por vários profissionais. Então, daí não vai ser só um médico obstetra, mas também uma nutricionista, uma enfermeira e estomaterapeuta, né? Então, super importante ter o acompanhamento. E também é recomendado que antes da relação, a bolsa seja esvaziada, né, antes da relação sexual, e que se usem faixas, que hoje em dia existem faixas e cintos que seguram a bolsa de colostomia para que a pessoa possa ter uma vida normal, porque as pessoas, vocês vão encontrar pacientes, né, no caso, tanto idosos acamados que utilizam colostomia, mas pacientes jovens, pacientes mais idosos também, mas que têm uma vida superativa, né, que tiveram que passar por isso, mas conseguem viver a vida normalmente. Então, sim, então, eles também podem ter uma vida sexual normal, né? E até com o uso desses acessórios, essas cintas, só para ficar mais seguro durante o ato, tá? Mas não, isso não interfere em nenhuma dessas situações, certo?
Então, o que eu queria comentar com vocês hoje sobre a aula de colostomia é que é importantíssimo, então, não esqueçam, pessoal, de além dos cuidados básicos, que é o que eu vou estar passando para vocês, os básicos mesmo, é importante vocês estarem procurando, sim, o suporte de uma enfermeira, estomaterapeuta e uma nutricionista, certo? Então, daqui a pouquinho a gente vai para a terceira aula.